Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 169 do livro As Dores de Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos na segunda dor, né, numa parte em que ele discorre sobre as disposições com que Nossa Senhora, Nossa Santa Senhora, suportou esta dor, né? Segunda dor. Então, a primeira disposição que a gente leu ontem pode ser resumida aqui numa frase que é a seguinte, duas frases, né? Suas compaixões dolorosas estendiam-se largamente. Gastavam-se em José ou centravam-se em Jesus. Cobriam a inteira majestade de Deus com a mais humilde condolência, ou saíam como um dilúvio para cobrir a terra inteira, banhando todas as almas em todas as gerações, com a sua triste piedade e sua eficaz compaixão. Então isso resume a primeira disposição que nós lemos ontem, né? Vamos agora para a segunda disposição, né? Segundo o padre Faber, nós vamos ter três disposições principais, né? Outra disposição nesta dor era a sua aguda sensibilidade aos interesses de Deus que o pecado defraudava. Este é o novo sentimento que a santidade desenvolve na alma. E quanto mais crescemos em santidade, mais agudo se nos torna este sentido. É uma espécie de sentido interno, né? Aguda sensibilidade aos interesses de Deus que o pecado defraudava. Seu campo de visão, desse sentido, né, é maior, enquanto, ao mesmo tempo, suas percepções são mais acuradas e precisas. Seu ardor cresce com o crescimento da graça e, por consequência natural, cresce também sua capacidade de fazer-nos sofrer. No caso dos grandes santos, torna-se completamente uma paixão e, por fim, toma posse da vida inteira. Contudo, é quase impossível comparar esta sensibilidade desenvolvida nos maiores santos com o mesmo sentimento que existiu na Mãe de Deus. Ela estava presa num círculo divino e vivia uma vida divina. Possuía uma sorte de união com a majestade divina, união espiritual, que lhe dava o direito de participar nos interesses de Deus. O direito de importar-se apenas com seus interesses. Uma sorte de participação real nas sensibilidades de sua glória, de Deus, né? Tal como nenhuma criatura jamais poderia ter. Ela pertence à família e, portanto, sente de modo diferente dos de fora, ainda que sejam amigos queridos ou vizinhos próximos. Sua oração não é mera intercessão. Há nela uma autorizada jurisdição sobre o Sagrado Coração e sobre a vontade de Deus, o que a torna diferente da intercessão dos santos. Todos os eleitos trabalham junto com Jesus
para multiplicar o fruto da paixão. Mas a ela lhe é permitida uma indefinível cooperação na redenção do mundo. A cooperação dos santos compara-se à cooperação dela como a compaixão deles, pela paixão do Senhor, à compaixão de Nossa Senhora. Se os sofrimentos de São Paulo na carne, abre aspas, completavam o que falta aos sofrimentos de Cristo por seu corpo, que é a igreja, fecha aspas, que devemos dizer das dores de Maria? Ele cita aqui um trecho da carta aos Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 24. Que devemos dizer das dores de Maria? Essas considerações, se não podem remediar nossa obtusidade espiritual em conceber adequadamente a sensibilidade de Nossa Senhora à glória de Deus, permitirão ao menos, ao nos admirarmos da grandeza do instinto dos santos, lembrar que o instinto dela era tão grande que não conseguiam vê-lo. Aqui, né, Padre Faber, na tentativa de entendimento, né, dessa ligação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, ele compara aos santos, né? Normalmente ele compara a nós, né? Mas aqui realmente não tem como comparar, né? Tem que comparar aos santos mesmo, né? Que a gente conhece, né? Mesmo para nós, no vale profundo, onde a busca misericordiosa da graça nos encontrou, há algo inexpressivamente pesaroso no modo como Deus é excluído de sua criação. Estamos considerando agora o mistério do Criador fugindo de suas criaturas. Não há algo de temível nas criaturas fugindo do seu Criador, como vemos todos os dias? Quando a fé nos abriu os olhos, que cenário nos apresentou o mundo? Em todos os lugares, Deus, com seu amor onipresente, perseguia suas criaturas. Suas criaturas culpadas, mas para salvá-las, não para puni-las. Não há nenhum esconderijo no mundo, nenhum retiro de pobreza, nenhum antro de pecado, nenhum lugar improvável ou impróprio para uma majestade tão vasta, onde ele não siga suas criaturas e quase force a entrega de seus grandes dons. Mais rápida que o relâmpago, mais poderosa que o oceano, mais universal que o ar, é sua compaixão gloriosa e versátil, que se derrama sobre o mundo que criou. Em todos os lugares, os homens fogem desta perseguição generosa, misericordiosa, terna. Parece que o grande objetivo de sua vida é evitar a Deus, como se o tempo fosse um repouso da necessidade da presença de Deus na eternidade, como se ele não devesse interferir no tempo, como se o espaço fosse uma conveniência criada expressamente para as criaturas escaparem do caminho do Criador. Os menininhos fogem dele com toda a força e vigor, como se entendessem o assunto tanto como os adultos, e como se o tivessem resolvido em sua mente com a mesma determinação de um adulto.
Deus fala, implora, suplica, brada, mas ainda assim fogem. Dobra os raios de sol sobre eles para ganhar-lhe o coração pela abundância de sua indulgência paterna. Mas eles fogem. Ele quer possuí-los. Manda grandes graças à sua alma, como pedras rápidas de um estilingue, e eles caem. Mas levantam-se no instante e continuam a fuga. Ou, se ele os alcança, porque estão muito feridos para levantar-se imediatamente, permitem que ele limpe o sangue e a terra de suas feridas e os beije docemente na testa e fogem novamente. Ele não fica desconcertado. Esconder-se-á na água do sacramento e rapinará amorosamente os bebês antes que alcancem o uso da razão. A água do batismo, né? Muito bem, mas depois tem de matá-los se os quiser guardar, pois um pouco antes de aprender a andar, fugirão dele. O que é, porém, essa imagem em comparação com a visão que Nossa Santa Mãe sempre teve diante dos olhos? Então, aqui Padre Faber nos faz uma sequência, né, de metáforas, né, sobre os homens fugindo de Deus, né? Os homens fugindo de Deus pelo pecado, né? Então, essas fugindo de Deus, da graça de Deus, né? Pelo pecado. Ora se aproximando dele, mas na maior parte das vezes fugindo dele. As criaturas de Deus fogem incessantemente de seu Criador, né? Que está em todos os lugares caçando-nos com sua graça, né? E caçando-nos generosamente, né? Nos dando todas os indícios de que ele não só existe, mas que ele é onipotente, né? Ele pode nos dar coisas que de outra forma não possuiremos nunca, né? Fala das crianças, né, fugindo dele. O Criador captura as crianças no batismo e logo depois as crianças já fogem dele, né? Pelo pecado. Antes mesmo de conseguirem andar, né? Então, ele faz essa imagem toda para dizer que nós somos capazes de fazer essas imagens, de construir essas imagens, de entender essas imagens, né? De um Criador generoso que quer estar perto das criaturas, mas que essas criaturas fogem, né? Ele quer dizer que nós conseguimos conceber isso, mas o que nós não conseguimos conceber é como Maria, nossa Santa Mãe, via essa situação.
O que, porém, é esta imagem da fuga das criaturas em comparação com a visão que nossa Santa Mãe sempre teve diante dos olhos? Mas façamos o mundo parar e vejamos como parece. Se nosso amor ordinário por Deus, o qual é tão pobre, fica irritado com a visão, o que Maria não deve ter sofrido? Pois o que nossa fraqueza, para nossa fraqueza é irritação, é para ela a dor mais profunda e mais transcendente. Deus vem à sua criação, mas esta não se move, não pode, jaz no vale debaixo dele e não tem escapatória. Ele vem da beleza da misericórdia, que é quase inacreditável de tão bela, mas aparentemente não atrai o mundo. Aproxima-se. A criação deve fazer algo agora. Congela-se diante de seu olhar do Criador. Né? Ele deve ter outros mundos, mais férteis, mais acessíveis a ele do que este. Nos trópicos espirituais, onde habitam os anjos, talvez ele seja bem-vindo, mas não aqui. Este é o polo norte de seu universo. Derramou o sangue de sua vida sobre ele, e aquele não se descongelaria. É indócil, inavegável, inabitável. Não pode fazer nada com ele, com esse mundo, além de deixar seu sol produzir luzes resplandecentes e coloridas nos icebergs, ou ordenar que a luz brilhe com uma amabilidade mais pálida, ou encher o céu noturno das faixas luminosas da aurora que nem sequer os esquimós, internados em seu iglu, sairão para ver. A única diferença é que o polo material entende o seu dever, que é produzir gelo de todas as formas imagináveis, enquanto nós, homens, estamos tão acostumados com nossa frieza que não sabemos quão frios somos e imaginamos que somos uma zona temperada da criação de Deus. Então, aqui é outra metáfora, né? Belíssima do Padre Faber, que ele faz para a nossa frieza, né? A nossa frieza perante a misericórdia de Deus, né? Ele nos compara ao Polo Norte, né? Mas diz, o polo natural, o Polo Norte mesmo, ele entende o seu dever, né? Que é produzir gelo. A nossa frieza, né? Ela é tão improdutiva que mesmo nós não sabemos que somos frios, né? Imaginamos que somos uma zona temperada da criação de Deus. Se Deus entra em seu mundo, as coisas não melhoram muito. É desanimador pensar. Quem dera fosse também impossível. Quantos no mundo estão separados dele? De tal modo que é quase necessário um milagre para que a graça se lhes insinue
nas almas. Considerai essa vastidão de começos sólidos, de propósitos bons, de desejos santos, de zelo esforçado, de anseios positivos, e vede como as disposições da vida lidam tiranicamente com esses interesses de Deus. Há almas separadas de Deus pelo sistema familiar. Elas têm de viver longe dos meios da graça ou são lançadas no meio de maus exemplos, ou são compelidas por uma dissipação congênita, ou têm de escolher entre julgar seus pais ou moderar seus preconceitos com respeito a Deus, ou estão atadas por um casamento inconveniente, ou são impelidas pela ambiciosa tentação das posições mundanas, ou sua vocação religiosa é maltratada. Deus não consegue lidar com eles como quer e não o conseguirá. Não produzirá milagres e as almas perder-se-ão. Novamente, quantos não estão presos por algum acordo financeiro? A religião dos órfãos está ameaçada por testadores que não têm fé. As fortunas são deixadas em condições que, sem uma graça heróica, obstam à conversão. O lugar de residência é ditado por circunstâncias hostis, e assim se seguem deficiências espirituais. Questões de educação são desfavoravelmente decididas com base no dinheiro, bem como as escolhas de profissão. A falta de dinheiro é uma barreira à liberdade de muitas almas, que, tanto quanto podemos julgar, usariam esta liberdade para Deus. Até os mesmos arranjos de lugar apartam de Deus as almas. Até há alguma necessidade de morar. Uma parte do ano onde não se podem obter os sacramentos regularmente, ou onde os homens têm de se misturar muito com pessoas de outro credo, ou sair para obter influência política, ou onde os jovens têm que romper com os hábitos das obras de misericórdia, ou ainda imperfeitamente formados na cidade grande, que afinal de contas é um santuário de Deus mais verdadeiro que o campo verde e inocente. Quantos também, sem culpa própria ou sem culpa de ninguém, estão afastados de Deus pelas consequências temporais de algum infortúnio? Rompem-se lares. As almas estão presas a alguma ocupação imprópria e em lugar desfavorável. E segue-se daí uma multidão de inconveniências religiosas, das quais não há literalmente escapatória. Pode dizer-se, afinal, que a excelência da religião é interior. Mas a quantos é dado esse espírito interior? Certamente não é uma das graças ordinárias de Deus. E com poucas pessoas interiores existem que não se deterioram visivelmente quando os suprimentos públicos da graça estão escassos. Outros também estão afastados de Deus por causa de alguns passos que tomaram, culpável ou inculpavelmente. É como se uma rigidez eterna se tivesse insinuado em alguma decisão temporal. E agora as almas estão desamparadas. Não podem ser tudo para Deus, mesmo querendo-o, sem que Ele comunique alguma graça extraordinária dos santos místicos. Precisamos lembrar frequentemente, para nos conformar, que se as escolhas são irremediáveis, nada na vida espiritual é irremediável. Quem poderia crer na doutrina oposta e ainda viver? É temível o poder que têm os homens de afastar seus semelhantes de Deus. Que exercício é para um temperamento forte,
com aguçado senso de justiça e com honesto entusiasmo pelo amor de Deus e das almas, ter de trabalhar pelas almas sob a pressão do grande sistema público, das organizações e das instituições de um país que não tem fé. O padre Faber sofreu, né, essa pressão, porque vivia num país protestante, né? E é disso que ele está falando, né? Do sistema do país, do sistema público, né? Ter de assistir a uma alma perigosamente equilibrando-se à beira do precipício da grande questão eterna e ver claramente que a mais ordinária benevolência ou a menor bondade a salvariam e ser incapaz de exercer uma nem outra. Tudo isso são escapadas que nos pungem insuportavelmente a carne. Não temos direito de exigir equidade. De fato, a equidade talvez só seja visível do nosso ponto de vista. É mais provável que recebamos a justiça se a pedirmos sob o título de privilégio ou pelo nome de bondade. Por causa dos pobres de Cristo, pensamos que Deus multiplique e prolongue nossa paciência. Assim, por todo o mundo, em todas as classes, especialmente nas classes superiores, a criação está como que atada a Deus, e sua bondade não é considerada justa, a não ser que ele quebre suas próprias leis e recorra apenas à sua onipotência. Há uma tirania das circunstâncias que não parece estar muito longe da necessidade de pecar. É preciso uma definição da fé para assegurar-nos de que tal necessidade é felizmente uma impossibilidade. Sentimos tudo isso. Somos cortados até o âmago. Essa tirania ora nos deprime, ora nos provoca, conforme age sob as desigualdades de nossa pouca graça. Multipliquemo-la até que a soma ultrapasse os algarismos. Magnifiquemo-la até que o seu tamanho preencha o espaço e ainda sobeje. E então teremos a sensibilidade de Nossa Senhora, a honra da majestade de Deus. Então esse é o grande discurso que o padre Faber faz para nos fazer entender, né, essa disposição de Nossa Senhora. Ou seja, aquilo que ele fala na primeira frase que eu li hoje, né, sobre essa segunda disposição. Outra disposição nesta dor era a sua aguda sensibilidade aos interesses de Deus que o pecado defraudava. O padre Faber, então, nessas poucas páginas que eu li, ele tenta nos dar uma visão que nós mesmos podemos ter, muitas vezes temos, desse pecado e dessa glória de Deus ultrajada, dos interesses de Deus ultrajados por esse pecado. Uma débil imagem que nós podemos fazer. Uma débil imagem, né? Então, ele primeiro fala, não é, da imagem da criatura fugindo de Deus, né? Mas aqui, logo depois, ele entra em minúcias muito interessantes e muito úteis para nós. Não é? Então ele vai falar, ele vai dar detalhes, não é, sobre como que as circunstâncias da vida pode levar o homem a fugir de Deus. Ele traça várias coisas aqui, várias situações muito úteis para nós, né?
que vivemos num mundo que o padre Faber nunca poderia imaginar, esse mundo que nós vivemos, né? Então, ele vai descrever almas separadas de Deus, né? Almas separadas de Deus pelo sistema familiar. Então ele vai discorrer sobre isso, né? Sobre a separação de Deus que traz os interesses do mundo, né? Os interesses financeiros, de posição, né? Depois de profissão, né? Das necessidades dos homens se movimentarem pelo mundo, né? Então ele fala dos homens que precisam arrumar um lugar para morar, né? Onde não se pode obter os sacramentos, né? Onde não tem igreja, você não consegue ir na missa, né? Onde você tem que conviver com pessoas, aqui ele fala, pessoas de outro credo, ou sair para obter influência política. Outro credo, na época, o protestante, onde ele vivia, né? O protestantismo era muito forte, né? Ele não fala de ateus, de satanistas, né? Que hoje nós convivemos, né? As grandes cidades, né? Curioso o que ele fala das grandes cidades, né? Ele fala assim: ainda imperfeitamente formadas na grande cidade, que afinal de contas é um santuário de Deus mais verdadeiro que o campo verde e inocente. A grande cidade, né? Então ele vai descrevendo todas as minúcias de uma vida normal, que vai afastando a criatura de Deus, né? Tá certo? Por que isso é importante, né? E ele no final chega a dizer o seguinte: olha, essa situação só pode ser corrigida por milagre. Um milagre extraordinário, né? E ele usa uma expressão forte aqui, né? Deixa eu ver se eu releio aqui essa parte, porque essa parte é muito. É mais provável que recebamos a justiça se a pedirmos sob o título de privilégio ou pelo nome de bondade. Por causa dos pobres de Cristo, peçamos que Deus multiplique e prolongue nossa paciência. Aqui é a frase importante, né? Assim, por todo o mundo, em todas as classes, especialmente nas classes superiores, a criação está como que atada a Deus. E sua bondade não é considerada justa, a não ser que ele quebre suas próprias leis e recorra apenas à sua onipotência. Ou seja, a situação pode ser mudada apenas por um milagre da onipotência de Deus, né? Então, ele descreve tudo isso, e o que ele não descreveria hoje, né? Porque hoje, o mundo, na sua maior parte, se separou completamente de Deus, né? A sua igreja, parte dela, se separou dele, né? A falta de sacramentos que ele fala aqui, se nós considerarmos a prática da fé católica apenas por meio da missa
de sempre, o mundo não tem praticamente nenhum lugar onde existe a prática real dos sacramentos, né? Através da missa de sempre. As confissões, os batizados, né? O mundo ele ficou muito mais árido hoje do que na época do Padre Faber, né? Então imagina hoje, não é? Em que a separação, em que a nossa situação se deteriorou muito, né? O quanto todas essas circunstâncias particulares que o Padre Faber descreve aqui não estão mais agudas e com muito maior eficácia de separar as criaturas do seu Criador, né? E aí ele diz, né? Multipliquemo-la até que a soma ultrapasse os algarismos. Magnifiquemo-la até que seu tamanho preencha o espaço e ainda sobeje, e então teremos a sensibilidade de Nossa Senhora, a honra da majestade de Deus. Quer dizer, se nós podemos descrever essa situação, né, de afastamento das criaturas de Deus, né, imagina como Nossa Senhora vê isso. Imagina como ela vê isso hoje, né? E se nós meditarmos um pouquinho sobre isso, né, nós vamos entender as aparições de Nossa Senhora, principalmente do século XIX e a do século XX, né? 1917. Nesse contexto em que Padre Faber coloca aqui, é um contexto em que a gente consegue entender as intervenções de Nossa Senhora no mundo para barrar um pouco esse processo, né? E como o processo se deteriorou, né? Como que hoje, né, nós vemos que as pessoas, mesmo dentro da igreja, fogem de Deus, né? Porque a igreja hoje é um ambiente, a igreja normal, modernista, é um ambiente onde você pode tranquilamente fugir de Deus, né? Com a consciência mais enganosa e com a tranquilidade mais cruel, né? Você está ali e você é uma criatura que está fugindo do seu Criador, né? Essa sensação de Nossa Senhora, das pessoas fugindo do Criador, né, cujo Criador estava do lado dela, como um menino, estava no colo dela, veio ao mundo caçar as suas criaturas, a gente pode imaginar como isso era dolorido, né? Então deixa eu ficar por aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre essa segunda disposição de Nossa Senhora, e amanhã a gente fala sobre a terceira disposição de Nossa Senhora, né? Como que ela, em relação a essa segunda dor, né? Certo? Não queria ouvir comentários, se eles existirem, sobre essa leitura de hoje.
Professor, quando, quando ele fala aqui a respeito da bondade, da onipotência, que sua bondade não é considerada justa, a não ser que ele quebre suas próprias leis e recorra apenas à sua onipotência. É isso que as pessoas querem dizer quando elas chegam perguntando se Deus é tão bom, por que ele deixa acontecer tal e tal coisa? É isso É aí. isso? É, exatamente. Ou seja, o que é recorrer à própria onipotência? Né? Precisa saber o que o Padre Faber está falando aqui. Foi boa a sua pergunta, porque. Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. Porque dá a oportunidade de a gente discutir um pouco isso. Deus recorrer à sua onipotência, ele agir em causa primeira no mundo. Ou seja, ele desistir de agir no mundo e na nossa vida através das causas segundas e recorrer a si mesmo, que é a causa primeira. Não é? Isso que ele quer dizer. Ele quer dizer quase como se a gente dissesse hoje, né? O mundo só terá jeito se Deus aparecer mesmo e botar ordem na casa. Mas isso é uma coisa que quebraria todo o sistema que Deus usa com o mundo. Né? Deus não faz isso normalmente. Né? Depois da vinda do seu filho, né? Ele já agiu como causa primeira em muitas épocas narradas no Antigo Testamento. Né? Tá certo? A favor do povo dele. A favor do povo dele. Mas agora, o Padre Faber quase que lamenta. Olha, a coisa só vai ter solução se ele agir como causa primeira. Diretamente. Tal a situação a que chegamos. Né? Tal a situação a que chegamos. E, bom, essa ideia, ela está presente em muitos de nós, né? Essa percepção de que a coisa agora, só com uma intervenção direta de Deus no mundo, essa é uma percepção nossa, né? A gente não tem capacidade de escrever como o Padre Faber escreve sobre isso. Mas essa percepção, esse vislumbre, nos ocorre, né? Vendo o mundo, vendo a igreja, como está, vendo todas os alertas que Nossa Senhora nos deu, em La Salete, em Lourdes, em Fátima, principalmente. Não há como não ver, né? Não há como não ver. Enfim. E aí, eu recorro ao mesmo raciocínio do Padre Faber. Imagina que Nossa Senhora, agora lá no céu, corpo e alma, olhando para o mundo, e como que ela deve, com aquela sensibilidade e com a proximidade da Santíssima Trindade que ela tem, como que ela vê isso? Até nós vemos. Né? Como que ela vê isso? E o que ele pede? E o que ele pede? Né? Quando ele fala, por causa dos pobres de Cristo, daqueles que não têm, que são pobres em termos da sua fé em Cristo, peçamos que Deus multiplique e prolongue nossa paciência. Olha o que ele pede. Paciência. Né? Paciência. Paciência para ver o mundo, paciência para analisar as coisas, paciência para
nos aprofundarmos na confusão do mundo, né? Paciência com a nossa própria vida, paciência com os nossos semelhantes, paciência conosco mesmo. É isso que ele pede. O Padre Faber está pedindo isso, né? É uma coisa terrível, né? Se você pensar, essa descrição do Padre Faber é terrível. É terrível. Desse polo norte em que nós vivemos, né? Esse polo, como é que ele fala do polo? Polo norte de seu universo, seu dele, de Deus, né? Este é o polo norte do seu universo. Então, é isso. Hoje nós não só temos frieza com relação a Deus. Porque isso ainda é superior ao que nós temos hoje. Nós temos indiferença, nós temos incredulidade, né? Nós desejamos o afastamento infinito de Deus. Nós desejamos isso hoje por meios não só individuais, como institucionais. As nossas instituições desejam isso e fazem tudo para que isso aconteça. Então, hoje há um sistema institucionalizado para prover às pessoas uma fuga permanente de Deus. Nossas instituições. Quando eu falo instituição, é todo o sistema organizado, cultural, social e político, tá? Essas instituições, em torno desses três áreas, da área cultural, social e política, elas formam um sistema de ataque espiritual, né? de um ataque generalizado a aqueles que ainda persistem no seu caminho de aproximação de Deus, né? É um ataque com todas as hostes inimigas preparadas, né? Então, isso já era. Veja que no tempo de Nossa Senhora existiam instituições também preparadas para isso, né? As grandes religiões pagãs, né? O sistema a que o povo de Israel estava subjugado, né? Tanto é que ela teve que fugir com Nosso Senhor, né? Mas hoje esse sistema ele é absolutamente generalizado e muito organizado e com muito poder. Poder sobre nossas almas, né? Sobre as almas de nossas crianças, sobre as almas de nossos semelhantes. Eu falei com o senhor, aliás, eu falei lá no nosso grupo no sábado, o tanto que eu fiquei apavorado quando eu li o livro sobre o inferno, daquele padre André Beltrán. Né? E aqui o senhor leu essa frase da paciência de novo, né? Peçamos a Deus que multiplique e prolongue a nossa paciência. Até porque, professor, não há outra saída para nós, a não ser ter essa paciência. Porque não tem outra chance. Não. Né? Só tem essa a vida
material é essa aqui. É. E aí, acabando essa, nós vamos ser julgados e vamos para um lugar ou para outro, né? Sim. Ser salvos ou não. Então, se a gente não tiver essa paciência e continuar só... a única saída que há para nós é continuar pelejando. É. Até o final. Porque não adianta fazer igual criança. Que o que eu fico vendo quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, assim, né? Por que Deus deixa acontecer isso tudo? É como se fosse uma criança birrenta. Isso. É. E não adianta a gente fazer essa birra. Não, quando a pessoa pergunta isso, é porque ela coloca a responsabilidade de Deus sobre o que está acontecendo. Não dela. Uhum. Sim. Não dela. É uma forma de se desresponsabilizar. Tudo que está acontecendo no mundo não é culpa minha, é culpa de Deus. Pô. Uhum. Que, aliás, o senhor falou aí das instituições, é outra coisa que a gente vem sendo bombardeada, é isso, né? A gente não se responsabilizar pelos próprios atos. Tudo a gente culpa os outros. Os outros, as coisas, as circunstâncias, nada é responsabilidade nossa. Pois é. Né? A contraparte disso, Ana Paula, é de quem a gente espera a solução. Né? A grande parte da humanidade espera solução de uma instituição, que é a maior de todas, que controla tudo, que chama Estado. Tá certo? Então, a grande parte do mundo não espera solução, não espera que essa situação seja resolvida, a não ser através do Estado. O Deus Estado. O Deus Estado. Então, hoje, as pessoas divinizaram o Estado. Divinizaram o Estado. Nós pedimos Estado. Nós pedimos que o Estado resolva. Nós pedimos misericórdia ao Estado. Nós pedimos bondade ao Estado. Nós pedimos onipotência ao Estado. Onipresença do Estado. Então, todos os atributos de Deus são transferidos para o Estado. E nós sabemos que hoje os Estados estão completamente controlados por organizações transnacionais. Então, no fundo, o que nós estamos pedindo é a onipotência, a onipresença, a misericórdia e a bondade dessas grandes instituições internacionais que controlam os Estados. E é por isso que o mundo está indo para onde está, com uma velocidade incrível. Porque nós estamos pedindo isto. Então, esta é a nossa responsabilidade. E que ninguém vê. Né? O que, enfim, grande parte não vê. Né? Então, essa é a nossa situação. Nós mudamos a nossa crença e divinizamos o Estado. Ao divinizar o Estado, nós divinizamos quem comanda o Estado. Então, não tem jeito. A culpa é nossa. Somente nossa. Não é? E como o Estado está totalmente divorciado da questão espiritual, não claro. se leva em conta isso, né? Não se pensa quem comanda o Estado. Isso. É porque o Estado, sendo eleito como Deus, ele não tem para quem explicar nada. Para que explicar? Ele é Deus. Ele mesmo cresceu. Diga, Márcio. Oi. Estava pensando que também é exatamente isso. Na verdade, o Estado ele não está
alheio à situação espiritual. Ele está simplesmente entregue ao príncipe do mundo, né? Já os governantes já são procuradores dele. E as pessoas ainda estão com a cabeça assim do tempo de Dom João VI, sei lá, Dom Manuel Venturoso, achando que o Estado ainda, de certa forma, ainda se coloca sob o reinado de Nosso Senhor, né? Como se fossem simplesmente procuradores de Deus, e não. E basta uma pessoa de bem começar a se sentir incomodada com os aborrecimentos que o Estado constantemente traz, para a gente perceber isso. Quer dizer, a pessoa, hoje em dia, a pessoa boa é perseguida, a pessoa honesta é perseguida, e o Estado ele beneficia os coitadinhos, né? Aqueles coitadinhos de sempre. Que, na verdade, eles se utilizam desses coitadinhos para poder minar e subverter todo o tecido social, né? Destrói as relações familiares, sociais, políticas, profissionais, acaba com tudo. E os próprios coitadinhos estão se achando grandes coisas, até o dia em que o próprio Estado pode se virar contra eles também. Simplesmente por algo besta, vamos dizer assim, na linguagem mais circunstancial. Algo circunstancial. Exato, muito bem, exatamente. Então já avisei alguns coitadinhos, olha, você está usando o Estado para tentar tirar uma vantagem, mas isso que você está fazendo aí, por muito menos, o Estado pode se voltar contra você. Aí a pessoa regalou o olho, né? Não vou nem dizer o porquê, vou entrar nos detalhes. Mas simplesmente isso. Uma coisa também que me chamou a atenção, na hora que você estava falando, que Deus corre atrás de nós, né? E a gente acaba caindo, acaba virando as costas para Deus simplesmente por se voltar aos 3 P's, né? O poder, prazer e possuir, aqueles das citações de Cristo no deserto. Uhum. Né? E a palavra conversão é justamente isso, né? Ou seja, parar de se voltar a esses 3 P's, nenhum problema quanto a gente usar as coisas devidamente ordenadas, né, para o seu fim, e voltar as costas para Deus, quer dizer, a gente se virar para essas coisas e virar as costas para Deus, porque na verdade a gente tem que virar, ou seja, converter, né, igual a gente falava, converta à direita, converta à esquerda, a gente deve se virar para Deus e virar as costas para essas coisas, ou seja, dar menos importância a isso ao ponto de não ser escravizado por elas, né, e amar a Deus acima disso. Exatamente. E a gente muitas vezes falha nisso e outras pessoas sempre falham nisso. Mas era só isso que eu tinha acrescentar. O pessoal sempre está crendo e o Estado está propondo isso, né? Onipotência, onipresença, onisciência, né? E os bobos, preguiçosos, coitadinhos. Claro que não haveria clientela para o Estado se não fosse essa criação Nutella aí de ficar sentado com as mãos para cima pedindo tudo. Chorando engano, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo, tem que dar isso, tem que dar aquilo, né? Então, uma coisa levando a outra e tudo orquestrado pelo príncipe do mundo. Mas não é só isso, professor, obrigado. É isso mesmo. E o que mais lamentável nessa situação é que a gente vê, você tocou nessa situação, né? É que a gente vê pessoas que citam ou se referem a encíclicas papais, etc., de uma outra época, encíclicas as quais não tiveram atualização, e ainda justificam esse respeito ao Estado, né? Numa época completamente diferente da nossa, né? Que a igreja podia conviver, de certa forma, com esse Estado, né, da época. Isso a gente vê muito nos monarquistas, né? Movimento monarquista. O movimento monarquista, principalmente o brasileiro, né? Ele não consegue passar da monarquia renascentista, né? Eles não vão para a monarquia medieval, né? Eles adoram a monarquia absolutista, né? Eles veem isso como... Ou então essa monarquia
que foi muito comum, né? Aqui no Brasil, inclusive, teve a fundação da monarquia, foi mais ou menos nos moldes, né? Na monarquia inglesa, né? Parlamentarista, né? Então eles veem isso como o suprassumo de governo católico, né? O quanto eles estão enganados, né? Sobre isso, né? E nós, brasileiros, é curioso isso, né? Muito curioso. Nós talvez fôssemos um povo que, talvez único, que não devíamos estar enganados a respeito disso, né? O Estado hoje, ele não depende mais do regime em que ele opera, né? Porque o pessoal fala assim, não, mas o regime monárquico. Pois, mas o regime monárquico brasileiro, tá? Ele praticamente destruiu a igreja no Brasil, né? Como assim que regime monárquico é algo bom, né? Praticamente destruiu a igreja no Brasil. Então, o pessoal, eles estão com conjunto de conceitos mentais para pensar a situação que não se aplicam mais. Esses conceitos não se aplicam mais. Há que se desenvolver um outro conjunto de conceitos, né? Nesta área, como em muitas outras, quase todas as outras, nós não temos as definições magisteriais com as quais a gente pode pensar e analisar o mundo. Nós não temos hoje uma igreja suficientemente atenta ao mundo e à sua própria doutrina para nos proteger disso. Então nós ficamos aí à baila, ficamos pensando sem uma orientação magisterial, né? O que uma igreja verdadeira estaria dizendo para nós católicos sobre os estados modernos, né? A gente só pode imaginar. A gente só pode imaginar, né? O que eles estariam dizendo para nós sobre os regimes financeiros, o capitalismo, né? O que seria uma declaração magisterial da igreja sobre esses assuntos? A gente só pode imaginar, né? A gente só pode imaginar. Então, a confusão hoje é tão grande para nós, né, que estamos tentando ir para o céu, porque exatamente nós não temos direcionamento, né? Não temos direcionamento, infelizmente, né? Isso torna uma situação muito grave hoje. Nós corremos riscos enormes de irmos todos para o inferno. Todos. Né? Os perigos que nós corremos são assim extremos. Nós estamos permanentemente à beira do abismo espiritual. Né? Sem uma graça muito especial de Deus, ninguém nesse mundo de hoje se salvará. Ninguém. Ninguém. Não há a menor possibilidade, né? Isso é bom para a gente ficar alerta com a nossa própria vida, né? Eu digo ninguém, incluindo todos nós, né, aqui, que estamos pelo menos preocupados com alguma coisa mais elevada, né? Mas mesmo essa preocupação é muito tímida. A Ana Paula levantou a mão aí, ou o Márcio. É que o senhor falou da monarquia brasileira, porque isso toca mais diretamente a nós, é claro, porque somos os brasileiros. Mas se a gente for olhar as outras monarquias que ainda existem,
em outras nações e for olhar a que elas estão ligadas, Não. né? A que tipo de coisa nojenta que elas estão ligadas, né? Então, assim, então você não pode mais ter uma monarquia como um exemplo de algo que dá certo. Não. Não dá. E é impressionante, e aí eu fico impressionada, é o seguinte, a gente até conversou sobre isso, como que tem outras, eu não sei se a gente pode chamar de vertente, o que dentro do catolicismo, mesmo tradicional, que não enxerga isso. Professor, eu vou, quando há tempo atrás, porque assim, essa espiritualidade, a presença de Deus, a existência de Deus, ela não permeia mais a nossa vida, as instituições, né? Não. E nós temos que pensar que nós, cada um de nós individualmente, é uma instituição, vamos dizer assim. Porque, eu vou dizer por mim, até algum tempo atrás, sabe quando você preenche um formulário que vem lá escrito, né? Profissão, tal, nacionalidade brasileira, natural de Belo Horizonte, religião católica. É só um aspecto da vida, mas que é separado das outras coisas. Claro. Então, assim, então aquela velha história, né? Que eu sou católica, da porta para dentro da igreja. Então eu vou lá, é o que o senhor vive falando aí, mas que a gente tem que ir tomando posse desse pensamento cada vez mais. Que é assim, a gente vai lá, cumpre as devoções como se fosse bater o ponto. E da porta para fora, a gente age como vem agindo, né? Ditado pelo que o Estado manda. Isso. Entendeu? A única saída que eu vejo para nós, ao invés de ficar pensando no mundo, é pensar nesse mundo que está dentro da minha pele. Não, e não só dentro, mas próximo a ela. Claro, porque se eu pensar em mim, que a partir do momento que eu me preocupo em mudar, e o senhor é outra coisa que o senhor bate sempre, né? Todo ano, os tempos litúrgicos se repetem, estamos nós na quaresma, que é para aprender a parar, silenciar, refletir, fazer penitência, justamente para nos trazer de volta para essa, mais uma tentativa da gente, que nos obriga a parar. Né? Obrigatoriamente, porque a gente está seguindo o tempo litúrgico, e esse tempo litúrgico é para isso, ele é penitencial. A partir do momento em que eu me mudo, que eu modifico as minhas ações, eu também vou afetando quem está em volta. Porque não é só falar, porque as pessoas hoje, a gente tem muita dificuldade em atingir as pessoas justamente por causa disso. Como assim que você vem falar de Deus no meio dessa, sabe, dessa confusão de estados? Justamente porque isso não permeia mais a vida do Estado, das pessoas. Então, assim, e se eu, que vou lá na igreja, a igreja tradicional, e visto uma roupa modesta, comportada, e rezo, né, cumpro todos, né, tudo de acordo com faço penitência, né? Aí eu vou à casa de alguém, hoje eu não como carne, eu não aceito determinada comida porque é o dia, mas em outras coisas a minha vida tá toda revirada e tá, isso fica, não faz sentido, eu causo escândalo. Isso. É um tipo de escândalo. Isso. Porque a pessoa olha para mim e não vê uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Então a gente... então uma contradição, mas está me corrigindo aqui, que não é escândalo, mas eu acho que causa escândalo também, porque a partir do momento em que a pessoa, eu não quero essa religião, que a pessoa vai lá, faz esse tanto de coisa aí,
Mas na hora de agir, ela age como qualquer pessoa do mundo? É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Eu entendi perfeitamente. Então a gente só vai conseguir. Porque eu acho que as palavras hoje, igual você fala, elas estão vazias, né, de significado. O significado foi todo deturpado. Nós perdemos o conceito das coisas. Isso tudo foi virado de cabeça para baixo. Isso. Então, acho que a única maneira da gente atingir os outros é nos modificando e passando essa imagem de coerência. Isso. Sabe que o Chesterton, acho que no livro A Coisa, ele tem uma observação absolutamente extraordinária. Observação da vida dele mesmo, né? Ele diz o seguinte: quando ele estava se aproximando rapidamente da igreja, e ele escreveu em outros lugares que ele só se aproximou da igreja quando ele se aproximou de Nossa Senhora, ele dizia o seguinte: nada, nessa situação que eu vivia, nada que viesse dos inimigos da igreja me afetavam mais. Nenhuma crítica de protestante me afetava. Nenhuma crítica de ateu me afetava. Nenhuma crítica de espírita me afetava. Nenhuma crítica que o mundo, em alguma época, levantou contra a igreja, nada disso mais me afetava. A única coisa que me afetava era o mau comportamento dos católicos, as más ações dos próprios católicos, que era para onde eu queria ir. Ele dizia: nesse momento, a única coisa que podia me afetar era o mau exemplo dos católicos, era a má vida dos católicos. Então é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, um mau exemplo nosso pode afastar muitas pessoas da igreja. Dessa igreja que nós falamos que pertencemos, né? Dessa igreja que nós alardeamos que pertencemos. Então, essa responsabilidade de agir como membros da igreja, membros do corpo místico de Nosso Senhor, de Cristo, isso é uma responsabilidade imensa. Imensa. Tá? Então, você falou dos exemplos, né? Nós temos que ficar muito atentos ao tipo de exemplo que a gente dá em todas as dimensões da nossa vida, em todas elas, sobretudo nas dimensões que são públicas, né? Da sua figura, quando você aparece, né? Em público. Isso é de uma gravidade, uma coisa impressionante. Impressionante. E essa observação do Chesterton, quando eu li, me causou profunda surpresa e esclarecimento, entendeu? Por quê? Porque ele, quando ele se converteu à igreja, ele já tinha passado pela igreja anglicana. Ele conhecia todos os argumentos dos protestantes contra a nossa igreja. E isso não o afetava mais. Isso aí ele já tinha superado. Agora, o que mais afetava ele era esse comportamento dos católicos da época dele. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É muito grave. E quanto mais você fala, quanto mais você é um falante, quanto mais você se coloca como defensor da igreja,
mais responsabilidade você tem. Né? Porque um escorregão seu, acabou. Você pode perder uma grande quantidade de almas, né? Poxa, mas se o fulano fala tanto, pontifica tanto, enche o saco tanto da gente, por causa dessa igreja dele, e ele faz isso, isso é gravíssimo. Assim, em termos sociais, é gravíssimo. É gravíssimo. E por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque para as outras pessoas, nós somos representantes da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Nós não somos outra coisa senão isso. Né? Ali nós estamos sendo porta-vozes de toda a tradição da igreja. Imagina que responsabilidade. Né? Ana Paula levantou a mão aí. Pois é, professora. Nós somos como os funcionários uniformizados de uma empresa. Isso. Deus nós não ser os chefões, isso. Nós estamos ali representando. Exatamente aí que entra o apostolado do bom exemplo, né? Que muita gente descura justamente por causa dessa vivência maçônica, porque os maçons do século XIX falavam assim, né? Não, você só tem direito a ser católico dentro da igreja, uma hora por semana. Fora da igreja, não, isso é fanatismo, e outros ismos que eles gostam de chamar a gente. E nessa aí, infelizmente, muitas vezes a gente tem que adotar aquela máxima de Nosso Senhor, né? Faça como eles falam, não como eles agem. Quando, na verdade, justamente para poder suplantar esse farisaísmo, a gente tem que fazer, ou seja, as pessoas precisam nos imitar como nós fazemos, ou seja, fazer o bem, como a carta de Agneto, né? Fazer o bem. E com palavras também, a gente aí vai se lembrar do próprio São Francisco, né? Pregue o evangelho a toda criatura. Se necessário, usemos palavras, ou seja, primeiro pelo exemplo. Né? E são coisas que a gente tem que levar para meditar sobre a que ponto a gente está sendo realmente coerente com o que a gente diz crer. Né? Outro dia a gente assistiu um vídeo, tinha um padre colocando uns problemas justamente que o pessoal, inclusive até o pessoal dito tradicional, enfrenta, né? Vai do racionalismo puro, ou seja, são os escolásticos de escadaria de igreja, que na hora que você vai conversar com a pessoa, a vida dela tá uma bagunça, ou seja, ele só fica no plano intelectual, não sabe transpor aquilo ou não quer transpor aquilo para a vida pessoal, né? Fica só na fala, nada de ação. O fideísmo, né? A galerinha que gosta muito de rezar, fazer cara de choro lá, né? Pé na estátua de um santo, alguma coisa assim. Dobrar o pescoço também é bom, viu, Márcio? Virar é bom, pegar um torcicolozinho nessa hora é excelente. Isso é né? bom, é bom. Mas a vida prática deles ali também né, puro liberalismo, puro feminismo, e vai para aí fora. E também uma coisa interessante, o quietismo, né, que a gente escuta, igual às vezes alguns tridentinos falam, mas vamos passar um fim de semana no campo? Não, nós não podemos, porque tem que ficar pelo menos uma pessoa na casa, tem cachorro, tem que marcar presença, porque se não souber o pessoal invade, rouba tudo. Mas você não confia em Deus? Aquela coisa tipo, confiar em Deus de modo irresponsável. Joga tudo na mão de Deus, deixa pra lá, não vou fazer nada, né? Mais ou menos como Deus fala assim, olha, eu te poupo de assassinatos, de invasões de sem-teto, mas de poupar de ladrõezinhos, essa parte vai ser sua incumbência. Se você não cumprir, né? Ou seja, as pessoas creem nesse montoeiro de bobagens. Isso é tentar a Deus, viu? Tentar a Deus, é a segunda tentação de Cristo. Né? Confia, pula aí, confia, deixa na mão de Deus. Exatamente. Uma coisa básica. Isso é muito tridentino aí que não entende disso. Sei. Tá? Ou seja, não sabe que tem que colaborar com a graça de Deus. Então, simplesmente é uma entrega irresponsável, né, essa parte do quietismo. Uma heresia condenada no século XVII. Quietismo. O pessoal continua, né?
E aquela coisa também, para a última colocação, é essa. É a galerinha que se fia muito do Estado. Está parecendo aqueles fariseus que estavam convencendo Pilatos a crucificar Cristo. Né? Eles falavam, não temos outro rei senão César. Isso. Eles usaram o Estado que o subjugavam. Exatamente. Então não temos outro rei. Então a questão da restauração do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo passa justamente por quebrar todos esses ídolos, inclusive o ídolo do Estado, o ídolo dos influenciadores digitais, os ídolos dos blogueiros de meia pataca, né? As influências completamente fabricadas, e para restaurar, colocar a coroa de volta na cabeça de quem a detém de fato, por conquista e por direito. Mas era só isso. Obrigado. Não, muito boas observações. E quando você fala, né, que dos escolásticos de escadaria de igreja, é curioso pelo seguinte, a expressão que você usou, muito a própria, né, é que eles ficam pontificando e têm uma vida completamente desorganizada. Né? Mas mais do que ter uma vida completamente desorganizada, Márcio, é que eles não percebem que tem uma vida completamente desorganizada. Porque a minha vida também tem uma grande quantidade de desorganização que eu tento lutar contra ela. Mas eu estou consciente disso. As pessoas acham que não, que a vida delas que as vidas delas são organizadinhas. E esse é a coisa mais trágica, hilariante, talvez, da vida dessas pessoas, é que elas acham que não. A vida delas é organizada. Essa falta de consciência, né, que ataca todos nós em alguns momentos, é que me impressiona muito, sabe? Mas você falou, quer dizer, você foi ao ponto nessa sua observação aí, nada a acrescentar mesmo, não. A análise, né, é que a gente tem sempre chamado a atenção, né? Esse liberalismo, essas ideologias que nos invadem, né? Elas precisam ser consideradas opostas à nossa religião. Elas não podem sequer passar pela nossa cabeça, como passou pela cabeça dos liberais do século XIX, que há alguma composição possível entre a nossa religião e os valores do mundo. Porque isso é o centro da revolução que existiu na igreja, chamada Concílio Vaticano II. Foi preparada por longas décadas anteriores, século XIX, etc. A ideia de que a igreja, que a nossa religião, pode de alguma forma fazer um acordo conceitual e de valores com o mundo e continuar a ser a mesma, isto é trair a Cristo. Né? Isto é trair a Deus. Mas enfim, é lamentável nossa situação. Pois bem, hoje foi animado, né? Estamos todos animados aqui na discussão. Mas uma hora a gente tem que parar, né? Então, gente, nós estamos aqui no pé da página 174. Se Deus quiser, amanhã retornaremos aqui a ela para continuar a nossa leitura, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.